Então tá aí, refração, vou introduzir um pouco a teoria de refração, beleza? Até agora, até o presente momento, nós falamos de reflexão, né, que é a propriedade que a luz tem de refletir sem que haja uma mudança, né, nem pode, né, haver uma mudança de ambiente, de meio, ok? E agora eu vou começar a analisar situações em que a água atravessa um vidro, né? Eu vou analisar o fundo da piscina com água, vou mudar de meio, vou falar do sol, né? Tá vindo luz lá de 150 milhões de quilômetros, ok? Só esqueci de... Vai. A luz saindo do Sol e 150 milhões de quilômetros, chegando na atmosfera terrestre, passando por várias camadas com índices de refração diferentes, ou seja, com densidades diferentes. Eu sei que densidade não tem nenhuma relação teórica com índice de refração, mas já que eu estou falando de meio, né, meio físico, tem várias camadas, né, com densidades diferentes. Então, isso perturba de alguma maneira, isso altera de alguma maneira o comportamento da luz. É isso que a gente vai falar agora, beleza? Bem, a primeira ideiazinha aí é a lanternazinha, né? Ou qualquer fonte de luz aí, chegando até né, saindo do ar ou do vácuo, né? E chegando até um meio diferente, tá? Aí o que acontece? Ela muda o seu comportamento. Bem, o seu comportamento aqui, no caso, em vez de propagar em linha reta, ela tem um pequeno desvio aqui, tá ok? Bem, vamos usar um recursozinho um pouco melhor para falarmos disso aqui, tá? Eu vou dar um pulinho aqui em alguma... Isso, ok, brigadão. Então, eu tenho um laserzinho que eu posso mudar ele à vontade aqui, que está atuando no ar, tá? Ele está no ar. E eu tenho outro ambiente aqui de cor diferente, representado aqui pelo vidro, com índice de refração 1,5. Bem, a gente costuma falar índice de refração 1,5, tá? Mas o que acontece? Ótimo. Eu acabei de falar que o índice de refração, tá? Que o índice de refração do vidro é 1,5, tá? É muito comum, a gente fala isso o tempo todo. Porém, né? A luz branca, quando ela encontra um meio diferente, ainda mais dependendo do ângulo, né? A gente vai discutir depois, ela muda o seu comportamento. Bem, foi falado lá em cores, lá em introdução, a óptica geométrica, né, quando falamos de cores, nós falamos de prisma, falamos de disco de Newton, né, falamos da dispersão. Aí ontem, inclusive, resolvemos um exercício que falava sobre dispersão da luz branca, que é a separação da luz, né, em suas componentes. Então, quando eu falo assim, mas o índice de refração é 1,5, Carlos. Bem, é 1,5 talvez para o vermelho, 1,52 para o amarelo, 1,53, 1,54, 1,55, ou seja, para cada frequência, para cada cor dessa daqui, tá? Eu tenho um índice de refração diferente. Por quê? O que é índice de refração? Né? Eu tenho que falar sobre índice de refração. Índice de refração, a grosso modo, por enquanto, tá? Eu vou falar o seguinte, ó, é a relação entre a velocidade da luz, né, ou da cor que eu estou analisando num determinado meio, por exemplo, no ar, e essa velocidade num meio diferente do ar. Então, se a velocidade, por que separa? Né? Por que as componentes se separam aqui? Né? Porque cada uma sofreu um desvio diferente, ou cada uma apresenta uma velocidade diferente. Então, quer dizer que esse meio aqui, seja acrílico, seja vidro, né? Ou as gotas da água, quando eu estou falando de arco-íris, ele oferece para cada uma das cores um índice de refração um pouco diferente, que gira em torno do 1,5, tá? Para não ficar parecendo, né, que é aquela coisa exata, bonitinha, tá? Então, voltando aqui, é aproximadamente 1,5, beleza? O índice do vidro. Aqui o bacana é que eu posso usar uma referenciazinha, né? Colocar um transferidorzinho aqui, tá? E ajustar o ângulo que eu quiser aqui, tá? Tem outros recursos aqui também, mas enfim. E eu posso,
olhar justamente isso aqui, ó. Deixa eu colocar exatamente aqui no 60. Não, 60 não, né? 30, não, 60 em relação a normal, né? Seria 30 se fosse em relação à superfície aqui. Como a minha referência sempre é normal, né? Sempre esse eixo perpendicular aqui, então vamos imaginar que você está com um ângulo de incidência de 60 graus aqui, ó, tá? Em relação à normal. Tem uma reflexão? Ainda tem o fenômeno anterior, né? Que nós estudamos, que é uma reflexão considerável, de acordo com esse ângulo aqui, até considerável, mais de 16%. E uma parte, né, o restante aqui, né, os outros 83, né, quase 84, consegue mudar de meio, ok? Ainda há uma reflexão, só que eu vou priorizar a refração, o fenômeno refração agora, ok? Então, eu percebo que em vez desse raio, né, no lugar desse raio passar direto aqui, ele sofre um desvio, tá ok? Esse desvio aqui, olha só, ele passou para em relação ao normal, né, ao mesmo eixo aqui, ele passou para 30 alguma coisa, quase 35, né? Quase 35 graus aqui em relação a normal. Então, esse desvio aqui se dá a gente pode pensar o seguinte, como se o feixe encontrasse uma certa dificuldade de propagar no vidro com índice de refração maior, né? De 1 para 1,5, aumentou, né? 50%, é muita coisa, né? Então parece que ele sente uma dificuldade de propagar nesse meio, né? Que entre aspas, né? Muitas aspas aí, né? É um índice, é um meio, perdão, né? De maior densidade, não há nenhuma relação física, temos matemática ou teórica que relacione a grandeza, densidade com índice de refração, mas é um ótimo recurso, tá? Para ficar só na sua mente. Você não vai escrever isso nunca em nenhuma prova, né? Mas só que o fato de ter um número maior de moléculas e que ter uma densidade maior justifica, explica, né? Nos ajuda a digerir o fato desse feixe aproximar um pouco, né, da normal aqui, beleza? Bem, esse índice, essa intensidade, né, eu estou considerando só a refração, tá? Mas só a título de informação, se eu mudar o ângulo aqui, ó, que eu vou incidir em relação ao normal, apenas 30 graus agora, e aqui um pouco menos, né, talvez um pouco menos de 20, 28, eu mudo, né, a reflexão e aumento a refração, né? Se eu chegar aqui, então, nem se fala, né? Se eu chegar aqui com ângulo, né, de zero em relação à normal, eu não tenho desvio nenhum, né? Se eu incidir com 90 graus, eu passo direto sem nenhum desvio, né? Aí eu teria, né, praticamente 100% aí do meu fenômeno. Então eu ainda tenho outro fenômeno, só que eu praticamente não me preocupo com ele, ok? Tranquilos? Bem, isso aqui mostra o fenômenozinho que eu vou tratar aí, tá? Que é essa capacidade aqui, ou esse comportamento que ela apresenta quando ela muda de meio. Tranquilos? Bem, eu tenho outros recursos aqui, tá? Eu tenho o mesmo laser, inclusive, aqui, e outros materiais, tá? Aí que eu vou começar a estudar, por exemplo, situações como... Pode ser a esfera mesmo, né? Aí eu posso tratar situações como a esfera aqui, por exemplo. Incidir. Será que se eu colocar, né, numa estrutura um pouco diferente, né? Aqui não tem graça porque eu vou incidir perpendicular, né? O prisma não, eu vou mudar aqui a minha reflexão. Deixa eu mudar meu laser aqui. Eu vou mudar a minha reflexão aqui, né? Agora, se eu pego uma estrutura esférica, como eu fazia antes, né, com espelhos, né, que era uma estrutura esférica, porém ela refletia, aqui é uma estrutura esférica, porém que permite a passagem de luz, né, eu percebo comportamentos diferentes, olha só. Inclusive, se for uma esfera, eu percebo que há uma concentração, uma convergência, uma concentração da luz. Isso aqui até me lembra o foco, né? Então tem uma concentração da luz e aqui tem está dispersando, né? Então, o que que acontece? Tem algumas superfícies, algumas curvaturas, né? Aqui, por exemplo, algo semelhante. Ou se eu fizer o contrário,
né, pegar uma superfície que é contrária, olha só, ele já faz né, pegar uma, como se eu estivesse olhando a parte interna da esfera, eu já percebo uma dispersão, uma separação da luz. Ok? Eu já percebo uma separação. Então, eu já percebi aqui, então, uma concentração da luz, né? Eu estou concentrando. Isso aqui lembra a lente, a lupa, né? Ela concentrando aqui a energia, né? E aqui ela está dispersando, né? Separando a luz, ok? Então já estou percebendo que dependendo da superfície, eu consigo um desvio desejável, né? Às vezes eu preciso dispersar a luz, eu uso uma estrutura esférica aqui, ó, que lembra o quê? Isso aqui lembra o espelho côncavo, né? Então essa daqui, se eu fosse classificar esse material aqui, eu diria que ele é côncavo, tá? Mas é plano do outro lado. Então seria uma lente, por que lente? Porque ela permite a passagem de luz, né? Ela permite a refração, tá? Longe de começar a formar a imagem, tá, galera? É só para já antecipar aí. Então, seria uma lente côncava plana, tá? O plano côncavo, né? Depende da ordem aqui. Essa outra aqui seria uma lente que é uma estrutura contrária, que lembra o espelho convexo, né? Então seria uma lente convexa plana, né? O plano convexo. Né? Só para mostrar que eu tenho duas superfícies aqui. Uma é convexa e a outra é plana. Que é indiferente, a parte plana não ajuda em nada. Tá? Se a minha esfera, a minha lente, perdão, fosse os dois lados, né, convexas, né, que é convexa aqui também, eu chamaria ela de bi, né, porque são dois lados, né, dois lados aqui, biconvexa, ok? E se ela apresentasse duas superfícies como essa daqui, ó, uma de um lado e outra do outro lado, eu chamaria ela de bicôncava. Eu vou chegar lá, beleza? Que é só para a título de informação mesmo, tá? Eu tenho outros recursos aqui. Eu vou construir uma lente, né? Eu posso ter, estou me antecipando demais aqui, né? Mas eu posso, na hora de construir uma lente, eu posso escolher, inclusive, né? Qual raio que eu quero ter, por exemplo. Vou colocar um raio aqui deixa eu exagerar aqui, ó, de 20, né? Vou pegar uma superfície aqui. Essa superfície aqui, o raio de azul, tá? Eu vou pegar um raio. Porque como que eu faço para construir uma lente? Né? Para construir uma lente, eu preciso de duas superfícies, diferente do espelho, né? Eu preciso de duas superfícies agora é, com características convexas ou côncavas. Né? Antes só precisava de uma, porque não tinha que atravessar o material, só tinha que refletir. Então agora eu vou ter que escolher duas superfícies. Então eu vou lá e escolho duas superfícies com o mesmo, né, com o mesmo raio. Então o que eu chamo de raio positivo, né, para mostrar aqui, e o foco também é positivo. Eu vou discutir os detalhes depois, mas eu tenho duas superfícies convexas, por isso que eu chamo essa lente de biconvexa, ok? Agora, eu posso fazer o contrário, né? Eu posso pegar superfícies côncavas. Aí, para fazer isso, eu tenho que virar a superfície para o lado totalmente oposto. Né? Então, vou colocar aqui menos 19 para uma superfície e menos 19 para outra superfície. Aproximado, né? E menos 19 para outra superfície. Então, agora eu tenho duas superfícies côncavas, tá? Eu tenho duas superfícies côncavas aqui, né? Que é uma das lentes que eu estava utilizando lá. Né? Essa daqui é só uma superfície côncava, né? Mas seria o dobro disso aqui. Infelizmente eu não tenho como fazer. Mas se essa daqui está dispersando, está separando, né, a luz, imagina essa daqui que tem duas estruturas semelhantes àquela de lá. Então essa daqui vai desviar bastante. Né? Em compensação, tá? Se essa daqui está concentrando, né, que só tem um lado só convexo, imagina essa daqui, né, que foi construída, por exemplo, com duas superfícies, né, de mesma característica, ok?
duas superfícies de mesma característica. Então essa daqui vai concentrar bem mais, tá ok? Vai concentrar bem mais, tá certo? Então isso aqui seria uma forma de construir a nossa lente, tá? Mas antes de falar de imagem, eu vou voltar aqui rapidinho à nossa teoria, tá ok? Carlão, Fala, amigão. essa lente aí, ela não ia repelir, não? Essa que é parecendo um olhozinho? Vamos voltar ela Porque aqui. A de olhozinho seria essa daqui? a última. Isso. Essa daqui, né? Essa Ah, não, é daqui. porque ela bate lá no meio. Agora que eu vi ali. Ah, beleza. Que essa Ela daqui, bate ela e é, volta. é a metade dessa daqui, né? Ela tá fazendo a metade do efeito dessa daqui, ó. Então ela concentra até chegar nesse ponto que a gente já sabe que é o foco, devido ao que nós estudamos antes do espelho. Então ela vai concentrar bastante a luz, né? O contrário dessa daqui, que ela separa a luz, ó. Ela separa, mas se você seguir isso aqui, ó, seguir essa reta, você vai chegar no foco. A gente vai discutir isso ainda, né? Então, beleza, ótimo pela intervenção. Eu vou Valeu, voltar à Carlão. teoria aqui rapidão. Então, voltando à minha teoria, a refração seria apenas isso, tá ok? Então, dando sequência aí, eu não vou falar de ondas, não, vou deixar para depois, tá? Questão de falar de comprimento de onda, tá? Que o comprimento de onda que está sendo representado pela de vermelho aqui, não, eu só vou concentrar só no fecho de luz, ou melhor, né? Eu vou considerar por enquanto, gente, que a luz ela está se comportando como um feixe, né? Um feixe, né? De partículazinhas, né? Já que a luz pode apresentar os dois comportamentos, tá? Eu mostrei, esquece o de vermelho aqui, mas eu mostrei que se você incidir o laser perpendicular, você não vai perceber desvio nenhum, né? Só se você incidir o raio com um certo ângulo, você vai perceber um desvio, né? Do ar para a água, ele sempre aproxima da normal, o contrário, né? Ele afasta, né? Lógico, ele tem que percorrer o mesmo caminho, né? Então, se você coloca a lanterna no fundo da água aqui, ela vai ter que chegar, propagar aqui. Quando chegar aqui na fronteirazinha aqui, que ele vai pular para o ar, ele vai falar assim: opa, no ar aqui está mais fácil de propagar. Então, ele afasta da normal, beleza? Aí eu cheguei no meu tal índice de refração. Eu falei assim, só cuidado que eu vou falar de densidade, mas que não tem nenhuma relação. De fato, não tem. O índice de refração, ele é só a relação entre a velocidade da luz no ar, que a gente chama de C, que é o 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, né? Dividido pela velocidade V, que é a velocidade da mesma entidade, da luz, né? Só que no meio diferente, tá? Então isso é só para falar que, gente, aqui na água, ó, a luz a velocidade é diferente e sempre menor, né? Então, ou seja, não tem absolutamente nenhuma relação com densidade, não tem nada a ver com densidade, mas todo material que for mais denso do que o ar, e nós só vamos tratar materiais mais densos do que o ar, a velocidade é sempre menor. Sempre menor. Porque o índice de refração do ar, ele é a nossa referência, né? O índice de refração do ar, ele é 1. Ele é 1. E todos os outros são maiores do que 1. Né? Inclusive, o que eu mostrei, aquele aplicativozinho lá, depois a gente volta lá, é possível a gente mexer no índice de refração. Então vamos fazer isso, então, né? Vamos mexer um pouquinho no índice de refração para ver o que muda, tá? O que pode mudar aqui. Então eu coloquei, vou usar até esse esquema mesmo aqui, ó. Eu coloquei uma lente ou uma estrutura de meio material diferente do ar, tá? Que tem a capacidade de concentrar, pelo menos no ar ela tem essa capacidade, né? E aqui ela tem a capacidade inversa, que é dispersar. Se eu chegar aqui, ó, gente, no meu objeto aqui e passar isso para, eu estou no vidro. Se eu passar isso para água, tá? Eu percebi que teve uma diferença, olha só. Digamos que esse material meu fosse um material com índice de refração semelhante da água, olha na onde que isso aqui foi concentrar. Andou um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. E aqui está separando menos, ó. Deixa eu voltar no vidro aqui.
O vidro, olha só, a concentração foi antes e aqui está dispersando mais. Então significa que esse material, o vidro, tem uma capacidade de concentrar, né, de desviar mais, perdão, de desviar. O vidro tem uma capacidade de desviar com mais intensidade, porque desviou mais, né, com maior intensidade. A gente percebe a diferença, tá? Agora, quem tem a capacidade de concentrar ou dispersar já é a superfície, tá? Então eu poderia colocar, inclusive, outros materiais aqui. Posso até personalizar o material, tá? E colocar um material com índice de refração maior do que o vidro. Olha só, vou colocar o máximo aqui, ó. Olha como é que ele separa, né? Como é que muda o desvio, né? Então não teria, obviamente, desvio nenhum se eu colocasse um índice de refração semelhante ao do ar, né? Aí o desvio começa à medida que eu vou afastando do ar, né? Eu tenho um determinado desvio em água e tenho um desvio maior em vidro e o máximo seria esse aqui, beleza? Então eu percebi que o índice de refração nada mais é, né, do que mostrar o quanto essa velocidade, né, quanto maior é o desvio, né, maior é o desvio aqui, ó, menor é a velocidade. Tá ok? Estou aumentando o índice de refração aqui, né? Então, menor é a velocidade da luz naquele meio. Então, aqui, ó, dentro desse material aqui, a luz está com a velocidade menor que eu posso obter com o meu aplicativo aqui. E dentro dessa outra estrutura também. Do lado de fora, não. É a velocidade da luz mesmo, né? Então, se eu passar por vidro, agora a velocidade dentro do vidro é uma velocidade maior, porque desviou menos. Dentro da água a velocidade é maior, né, porque está desviando menos, e quanto menor o desvio, maior é a velocidade, até eu voltar a ter a velocidade máxima, que é sem desvio nenhum, que é no ar. Beleza? Então já deu para entender um pouquinho aí, né? Aí eu vou voltar lá para a minha teoria. Porém, antes eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou interromper o vídeo aqui para ele não ficar muito extenso e retomo com a teoria de índice de refração. Beleza? Falou, galera.